Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso vídeo de domingo. E nesse vídeo eu estou tratando com coisas básicas da vida cristã, que todo crente precisa saber, fazer e crer. Todo crente precisa, né? Crer em certas coisas que são extremamente importantes, o básico, saber certas coisas e fazer, não é só crer e saber, não. Você tem que fazer certas coisas. Então é extremamente importante a gente entender esse básico. Eu gostaria de incentivar você primeiro, a se inscrever no nosso canal. Segundo, a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, os irmãos lá da igreja, né, teus familiares. Ajuda a gente a abençoar outras pessoas. Esse vídeo é feito para crentes novos, esse é o objetivo. Por isso que eu não vou muito fundo, né? Não tem muita informação, é o básico que todo crente precisa saber. Mas eu já sou crente mais maduro, aquele negócio todo. Tem alguns aspectos aqui que é importante você ouvir, você entender. Né, coisas que você está fazendo e não sabia por que está fazendo, coisas que você ainda não está fazendo e precisa começar a fazer. Então existem certas coisas nesses vídeos, certos tópicos que são importantes para você ver. Então todo crente vai se beneficiar desses vídeos. E hoje eu vou falar de um assunto que é extremamente importante, mas que é tabu nas igrejas, né? Falar de dinheiro, falar de dinheiro. Deixa eu abrir aqui, né? Falar de dinheiro. Tem pastor que não gosta. Durante muito tempo eu evitei de falar de dinheiro, né? Depois a gente vai ficando velho, fala, quer saber de uma coisa? O pessoal precisa aprender essas coisas, precisa contribuir, né? Essas coisas não caem do céu, né? A igreja não vai cair do céu. Você tem que, né? A gente tem despesa aqui na igreja. Então é extremamente importante o pessoal entender isso e participar e se envolver, e um dos aspectos de envolvimento, de participação, é a doação, né? Contribuição para com a igreja. Como é que eu faço para fazer isso? Então, a pessoa que está chegando agora na igreja, né, eles veem o horário de oferta, então tem igreja que não pede oferta, faz diferente, cada um tem o seu esquema, né? Então, muitas vezes é complicado. Como é que a pessoa fica meio perdida, como é que eu dou, né? Qual nota que eu tiro para doar aquele negócio todo. Então não sabe como é que faz, não sabe por que faz, né? Então vamos dar uma olhada nesse tema aí para a gente saber como é que faz, né? Primeira coisa que a gente precisa aprender é por que eu devo doar. Por quê? Por que eu devo doar? Primeira coisa, Jesus deu a vida dele por vós, por você, por mim, ele doou a sua vida, né? Paulo escreve aos Coríntios, né? 1 Coríntios 6:20 diz assim, porque foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando Paulo conversa com os presbíteros, né? Na sua despedida, lá no livro de Atos, ele fala assim, olha, vocês têm que tomar conta da igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Então, Deus doou. Ele foi o primeiro a doar. Né? João, na primeira carta dele, diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Então nós fomos comprados, né? Jesus deu a sua vida por nós. Segundo, você e tudo que você possui pertence a ele. Né? Não é isso que o salmista diz? O salmista diz, Salmo 24:1 diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e mundo e os que nele habitam. Quer dizer, você, o que você tem, tudo que está no mundo, a terra, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. A gente só devolve alguma coisa para ele. Oferta alguma coisa, uma parte que já é dele. A gente só devolve. E finalmente a gente deve dar com amor e gratidão. Deus quer o nosso amor e a nossa gratidão. É extremamente importante a gente entender isso. Deus quer o meu dinheiro. Não, Ele quer o teu amor e a tua gratidão. O dinheiro vai vir, o tempo vai vir, o teu talento vai vir junto. Né? Quando você doa a si mesmo, quando você se entrega para Jesus, tudo vem. Algumas pessoas dizem, eu ouvi um pregador falar que a última coisa que converte numa pessoa é o bolso ou a carteira. É a última coisa que converte.
vai o coração, vai a mente, vai a alma, vai o espírito e tal, mas o corpo, né, vai na frente, mas o bolso, a última coisa é a carteirinha da pessoa. É difícil de se converter, né? Deus quer a nossa gratidão, o nosso amor. A gente tem que fazer isso com amor, com gratidão. Então é extremamente importante a gente entender isso. E quando nós doamos, nós estamos demonstrando nossa devoção a Deus. Nós estamos demonstrando a nossa devoção a Deus. O doar demonstra que estamos seguindo Jesus e fazendo dele a nossa prioridade número 1. Quando eu ponho minha mão no bolso, tiro a minha oferta, faço meu cheque, ou vou no banco, no cartão de crédito, seja onde, não interessa como é que você faz a Pix, né? Agora no Brasil tem Pix. Não importa como é que você faz. Você está demonstrando que Jesus é a prioridade na tua vida. E que aquilo pertence a Jesus. Olha o que Jesus diz lá no Sermão da Montanha, em Mateus 6, 24. Diz, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, se devotará a um e desprezará o outro. Ele podia parar ali e não continuar. Está muito bem falado. Mas ele quer enfatizar o aspecto financeiro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus quer deixar bem claro que a nossa devoção é a Deus. E nós não podemos servir os dois. Eu quero ter meu dinheiro e eu não dou para ninguém. Eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E que a igreja que se vire. Não é bem assim. A minha devoção é demonstrada por aquilo que eu dou para a igreja, para a missão, para a obra de Deus, para o seu reino. Então é extremamente importante a gente entender isso. E você pode promover a causa de Deus no mundo de muitas maneiras, várias maneiras, né? Você pode dar dinheiro, você pode dar um carro, talvez você não tenha dinheiro, mas você tem um carro, você pode ter um computador, tem uma vaca, né? Um animal. Eu lembro pastores, colegas que foram trabalhar em igrejas do interior, pequenas, só com fazendeiro, pessoa que tinha roça e tal. E o pessoal não tinha dinheiro, papel, né? E eles doavam coisas, doavam fruta, doavam, né, vegetal, doavam animais, né, porco, galinha, aquele negócio todo. Eles não, né? E tem gente que faz isso, né? Ele não tem dinheiro, mas ele tem, né, ele pode doar uma vaca, um bezerro, alguma coisa, a igreja vende e tem dinheiro para pagar as despesas da igreja. Não importa como, né? A gente tem que ser criativo. Então tem senhoras que fazem, né, costuram. Eu vou fazer costura para ajudar a igreja. Cozinham, né? Eu vou cozinhar para ajudar a igreja. Não importa, né? Pastores, obreiros, cristãos, missionários precisam de salários. Você tem que entender isso. Não vive de vento. Essas pessoas, eles têm família. Não vivemos de vento. Né? E a igreja tem que entender isso. Os membros têm que ter, os novos membros têm que entender isso. Que, né, tem conta para pagar, a igreja tem conta para pagar, né? A igreja e os programas para alcançar outros precisam de dinheiro para edifícios, livros, serviços públicos e muito mais, né? E muitas pessoas em sua igreja ou em todo mundo precisam de ajuda apenas para sobreviver. Missionários, eles precisam. Deixa eu contar para você um caso interessante que é com respeito ao Brasil. Porque alguma geração, a parte de uma geração brasileira de crentes tem problema em dar dinheiro para a igreja, sustentar a igreja financeiramente. Eu estava conversando com um missionário americano e ele estava contando que muitas dessas coisas era culpa dos próprios missionários. Os missionários não educaram o povo que convertia a doar. Por quê? Porque as igrejas que enviaram os missionários daqui, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. E Deus que abençoe eles. Eles estavam fazendo certo. E eles mandavam e sustentavam o missionário lá. Então o missionário chegava com sustento. Ele tinha casa, porque a missão pagava a casa, pagava isso. Pagava. E aí ele precisava construir um templo. Ele ligava aqui e falou, gente, eu estou precisando de dinheiro para construir o templo. A igreja daqui fazia uma oferta, né? Eu estou falando aqui porque eu moro aqui nos Estados Unidos. Então as igrejas, né,
fazia uma oferta e tal, mandava para o missionário. E o missionário construía um templo, construía a casa, construía isso, precisa de comida, o pessoal mandava comida, precisa de roupa, o pessoal mandava roupa, aquele negócio todo. E os crentes brasileiros foram, infelizmente, mal educados, porque eles sempre esperavam que o missionário ia resolver o problema financeiro da igreja. Toda vez que tinha alguma coisa, que precisava fazer alguma coisa, ele entrava em contato com as igrejas americanas, o pessoal doava, e a turma no Brasil não precisava fazer nada, e eles foram mal educados. Então tem uma geração, eu espero que esteja acabando, ou passando, que foi mal educada com respeito a isso. Nós não precisamos dar para a igreja porque o missionário se vira para arrumar. O pastor, aí depois que, né, o missionário foi embora, morreu, o pastor brasileiro, coitado, chegou e agora a turma, aí, não tem igreja americana para bancar ele. Mas o pessoal tem a mentalidade, não, o pastor tem que, o pastor se vira, o pastor tem dinheiro, o pastor, coitado do pastor, dança. Então nós temos que aprender que todos nós precisamos contribuir. Todos nós precisamos contribuir. É extremamente importante você entender isso. Por quê? Porque a igreja precisa disso. A igreja precisa. Você quer ter um culto, quer ter uma adoração, quer ter um lugar para onde as crianças podem ter escola dominical, você vai ter que alugar, vai ter que comprar, vai ter que construir. Eu quero um templo com cadeira assim, você vai ter que comprar, isso custa dinheiro. Eu quero tela, eu quero um projetor, eu quero uma câmera para a gente fazer na internet, que negócio, isso custa dinheiro. Quero ter um website, né, uma página na internet bonita, bem feita, isso custa dinheiro. Precisamos de um obreiro para trabalhar com as mulheres, né? Uma obreira para trabalhar com as mulheres, missionário para trabalhar com os homens, pessoas para trabalhar com a criança. Vai ter dinheiro, precisa de dinheiro para pagar esse povo. Então é extremamente importante você entender isso. O que você precisa fazer é, antes de doar, perguntar se o dinheiro vai ser usado com sabedoria. E checar as contas da igreja. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos durante muito tempo. A minha igreja, todo ano, no começo do ano, a gente tem uma Assembleia Geral da igreja para dar os relatórios. Então, cada departamento dá os seus relatórios, a gente escreve, faz um livrozinho e tal, e o tesoureiro vem e dá o relatório financeiro do ano anterior e dá o orçamento desse ano, do ano em vigor, né, que está começando. Então, e cada membro recebe o livrinho com os relatórios e o relatório financeiro. Isso é o que a gente conseguiu. A gente fez no ano passado, quanto gastou com isso. E isso é o que a gente está prevendo para gastar esse ano. Isso. Então o pessoal sabe. Então você tem que perguntar, como é que isso está sendo usado? Né? E você pode olhar lá no orçamento, você pode olhar onde é que precisa mais. Então tem gente que olha e fala, isso aqui está precisando, eu vou cobrir essa parte aqui. Né? Dá com sabedoria. Apoie a igreja que você frequenta e outras causas enquanto Deus mexe com o seu coração. Apoie a igreja que você frequenta. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, querido. Principalmente nesse mundo de televisão, de vídeo, de internet, esse negócio todo, essas missões que estão aí, né, na internet. Tem gente que manda dinheiro para o missionário, manda dinheiro para apóstolo, manda dinheiro para profeta, manda dinheiro para isso, para missão, para aquilo. Deus abençoe. Mas você tem que contribuir com a tua igreja. Você tem que ter uma igreja local e você tem que contribuir com ela. É extremamente importante. Eu tenho um pastor brasileiro que agora está aqui nos Estados Unidos, ele ficava muito chateado, com o pessoal, porque aqui né, tem muito crente aqui nos Estados Unidos, crente brasileiro, que manda metade, eles dão só metade do dízimo, porque eles mandam a outra metade para a igreja no Brasil. Eles estão ligados numa igreja no Brasil. Então muita gente faz isso. Só que o trabalho aqui fica prejudicado. Mas a pessoa está sendo alimentada, está sendo sustentada espiritualmente, está sendo cuidada espiritualmente aqui. Então esse pastor brasileiro, que é um amigo meu, ele fala assim, é como a pessoa comer lá no McDonald's, sair, atravessar a rua, ir lá no Burger King e pagar. Dar uma oferta para o Burger King e não pagar o McDonald's onde ele comeu. Então, muitas vezes acontece isso. Você dá dinheiro para um monte de missão, etc. Parece que você é o dono do dinheiro, o dízimo é teu dízimo.
E você faz dele o que você bem entende. E aí você distribui o dízimo e para a tua igreja local, que está te sustentando, né, dando lugar para você adorar, orando por você, te ensinando, te apoiando. Você dá só uma parte, então não dá nada. Então esse é um grande problema que os pastores enfrentam. Um grande problema que os pastores enfrentam. E você tem que ter noção disso. Você tem que ter noção disso, né? Então contribua regularmente e generosamente. Contribua com o máximo que você puder. 10%, né, da sua renda é o padrão estabelecido no Antigo Testamento. Né? 10%. Esse é o famigerado texto de Malaquias 3:10. Provavelmente você já recebeu uma cartinha do teu pastor ou de alguém da igreja falando, ou do tesoureiro da igreja falando desse texto aí. Né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Provai-me nisso. E ele usa, né, o profeta fala, Deus está falando com o profeta, através do profeta, e fala dízimos. Por quê? Porque era mais de um dízimo, eram 3 dízimos e meio. Tinha um dízimo lá que era de 3 em 3 anos, a pessoa dava um dízimo. Mas tem um dos dízimos, o dízimo que era dado para os levitas. Os levitas eram aqueles que moravam nas cidades e eles cuidavam do povo da cidade. Então eles julgavam, eles ensinavam as escrituras, liam as escrituras, oravam pelas pessoas. Era o ministério local. Né? Então tem certas coisas no Velho Testamento. Então fala, mas nós estamos no Novo Testamento. O Velho Testamento acabou. Não acabou, não. O Velho Testamento ainda tem muita coisa em vigor. Você abre o olho. Não é bem assim, não. Então, o que tem o Velho Testamento na Bíblia? Né? O Velho Testamento tem muita coisa no Velho Testamento, da lei, que ainda está em vigor. Está valendo ainda. Está valendo. Né? Então, tem gente que defende, né, que esse dízimo não foi, né, não foi removido, né, com o Novo Testamento. Por quê? Porque tem pastores, tem igrejas, né? Pessoas têm que sustentar. Tem despesa para pagar. Né? Você tem despesa para pagar na igreja. Você precisa de coisas na igreja, você precisa de pagar o pastor, o salário, precisa pagar os obreiros, precisa pagar o prédio, luz, água, internet. De onde que esse dinheiro vai sair? Né? Vai sair de mim e de você. Não importa como você vai fazer isso, queridos. Eu, por exemplo, a minha esposa, né, a Marta, ela cuida das nossas finanças. Contadora, então ela mexe com tudo. Então ela põe já no banco. No banco ela já põe direto para o banco da igreja. Então assim que meu salário cai no banco, o dízimo sai. E as outras ofertas e outras rendas que a gente tem, ela conta tudo os 10%. Né? Eu daqui, por exemplo, no funeral, eles dão uma oferta para o pastor. Casamento, eles dão uma oferta para o pastor. Eu tenho meus livros que vende, né? Ela tem o trabalho dela com contabilidade, né? de uma firma. Então entra em dinheiro, 10%. Na hora calcula, a primeira coisa sai. Depois que nós vamos ver o resto das despesas. É disciplina, né? Então, a gente tem que entender isso, é disciplina. É difícil, muitas vezes é difícil. Mas quando a doação for difícil, ore pedindo a Deus ajuda. Peça ajuda a Deus, né? Deus promete recompensá-lo à sua maneira, sempre que você doar humilde e generosamente. Essa é a atitude. Humilde e generosamente. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 6, de 1 a 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste, pois quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? O barulho, a trombeta tocando, né? Os homens falando,
Essa é a recompensa. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando você doa com humildade. Né? E a gente tinha que doar falando, Senhor, eu devia dar mais, mas isso é o que eu posso dar agora. Senhor, eu queria dar mais, mas isso é o que eu posso dar agora. Só 10%. Então é extremamente importante você entender isso, querido. Entender isso. Que a doação tem que ser humilde e generosa. Né? E a gente tem que fazer com alegria, querido. Tem que fazer com alegria. Né? Quando você doa com atitude alegre. Deus lhe dará o que você precisa. Alegre. Né? Lá vai meu dinheirinho embora, meu dinheirinho, eu preciso dele. Não, dá com alegria. Dá com alegria. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 9, 7 a 8, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. É interessante que o esquema de Deus é o seguinte: Deus não vai te dar para você dar, você vai dar e aí Deus vai. Né? Ele quer que a gente aprenda isso. E a gente doar com alegria. Doar com alegria. É interessante, eu trabalhei com imigrantes aqui nos Estados Unidos. Eu era coordenador de grupos imigrantes em 3 presbitérios na Geórgia, né, no estado da Geórgia aqui. Estão pegando de Atlanta para cima do estado. Então eu trabalhei com igrejas africanas, igrejas vietnamitas, coreanas, brasileiras, hispanas, né? Então trabalhei com tudo quanto é tipo de gente. E uma igreja africana me convidou para pregar no culto, né? Já eu trabalhava, eu era o coordenador, então eles me convidaram para pregar num culto e eu fui pregar. Na hora da oferta, eles põem o gasofilaço bem no centro, na frente do púlpito, bem no centro, lá na frente da igreja. Então, e eles começam a cantar, tem um hino, né? Eles cantam, um hino animado. E o pessoal levanta, todo mundo levanta, segura a oferta na mão, o pastor ora pela oferta, aquele negócio todo, e o pessoal começa a cantar e eles fazem uma fila e vêm dançando. Eles vêm dançando, cantando e põem a oferta lá no gasofilácio e sai dançando. É algo sensacional. Acho que tem um vídeo no YouTube, não dessa igreja, mas um vídeo no YouTube dessas igrejas africanas de contribuição, de doação, de dízimo, de oferta na igreja. É algo sensacional, né? Alegria. O pessoal vem cantando, dançando, bem, né? Bem africano mesmo, né? E é algo extraordinário, mas você vê a alegria do povo em doar. Isso que eles querem expressar com a dança, com o canto, a alegria em doar. Você vai dá com alegria. Não dá resmungando, não. Não dá triste, não. Dá com alegria. Você está investindo no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, na missão do nosso Senhor. Então é extremamente importante você fazer, né, com amor, com gratidão, com alegria. Com alegria. Né? Doe, participe, se envolva. Isso é algo extremamente importante para todos nós, uma lição extremamente importante para todos nós, queridos. Mas a gente tem outros tópicos que são extremamente importantes na nossa vida cristã. Domingo que vem a gente volta, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.